Olá, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse quem vos fala é o Babalorixá Diego de Oiá. Dependendo da hora que você vai estar vendo essa programação, será um grande prazer ter você conosco, né, aqui pela nossa Astral TV e nossa grande programação, nosso programa Orumaê, que traz aí para você o entretenimento, a força da nossa religião, a força da nossa fé, trazendo aí a nossa fé, o nosso contexto de alegria pela nossa religião, que é uma religião tão linda, né? Que tem tanta luz espiritual, né? Eu sou muito grato por ter todos vocês sempre, por ter sempre aí o apoio e sempre a torcida de vocês sempre na nossa programação. Tá? O Orumaê já existe há muito tempo, tá? Ele começou na minha casa e hoje eu trouxe ele para a TV, aqui pela Astral TV. Então esse é um sonho, com certeza, realizado, e é sempre bom passar para vocês informações da nossa religião e também conteúdo, ensinamento, e quem precisar também pode ir no meu Instagram, que será um grande prazer atender no meu telefone, tá? Atender todos vocês. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco até importante, falando sobre, eu cheguei a falar sobre essa programação no Bom Astral, e nós vamos falar agora, repetir, porque foi uma pergunta vinda até da nossa Maria de Fátima, lá do Rio de Janeiro, que ela mandou uma mensagem para mim e disse assim: Pai Diego, me chamo Maria de Fátima, eu fiz um bori feitura, já tem mais ou menos 3 meses, e acredito que eu não estou me sentindo muito bem, preciso de orientações do que fazer adiante. Vamos falar um pouco sobre isso aqui para nossa Maria de Fátima, e também que vai servir para bastante pessoas que estão nos assistindo. Bori é bori, feitura é feitura. Onde eu aprendi, não existe bori e feitura, tá? Mas eu não sou contra as pessoas que fazem, as pessoas porque nós temos na vida, filhos, liberdade religiosa, liberdade de direito de ir e vir, liberdade de escolha, liberdade de opções, né? Então, assim, a gente não pode julgar o próximo. Ah, fulano está errado, a casa está errada, fulano faz errado, porque não está. No final, nós estamos buscando a mesma fé, tá? E o Pai sabe, vocês sabem que eu, como Babalorixá, não costumo julgar outras casas, tá? Eu acho que a gente tem que se abraçar muito aí, um ajudar o outro, para a gente vencer o nosso preconceito da nossa religião. E eu sou daqueles que pregam aí a liberdade religiosa, o amor pela nossa religião sempre, tá? Mas falando sobre essa questão, eu tenho como concepção, Maria, que bori é bori, feitura é feitura. Até porque o bori, ele é feito de um procedimento, feitura é outro. Todas as pessoas que vão se iniciar, seja para o Candomblé, Queto, seja para o Efon, seja para a Nação Nagô, Jeje, precisa passar primeiro pelo bori. Por quê? Porque, filhos, o bori nada mais, nada menos do que o agrado da sua cabeça. Ele é o agrado do seu ori. Sem um ori equilibrado, você não consegue ter força para ter um bom orixá na sua vida. Então você precisa de um ori forte, fortificado, para seu orixá poder fluir, para sua vida poder caminhar, para sua história poder progredir, tá? Até seus sonhos, porque muitas pessoas às vezes estão perdendo sonhos, perdendo caminhos, perdendo relacionamento, perdendo coisas na sua vida, e está relacionado sim à situação do bori, pois os filhos da terra têm que estar sempre realizando uma obrigação para sua cabeça. Pai Diego, como faz um bori? Existe bori, filhos,
de diversas formas. Eu conheço pessoas que eu faço bori, eu já riei bori com um agebó, né? Um manjar pequeno, um bolo de arroz, né? Um majalazinho, montei um majalá, coloquei um ebô, coloquei um emolocum e o ori daquela pessoa pediu aquilo ali. Eu coloquei e aquela pessoa caminhou, ficou bem, né? Porque no Mérida de Logum, no jogo de Ifá, você consegue saber o que a cabeça está pedindo. Não necessariamente a sua cabeça vai levar tudo que um bori come, ou tudo que a boca come, não. Tem cabeças e cabeças, tá? Geralmente, o Fernando não é igual ao Maurício, tá? Ele traz uma ancestralidade, um traz uma outra ancestralidade, um traz um problema de espiritual, o outro traz outros, então a gente não pode misturar. Porém, o bori, ele é cantado, né? Ele é ofertado a comida da cabeça, a comida de alguns orixás, que vem ali, o bori simboliza a festa da cabeça, simboliza a festa do ori. É que aquela pessoa ali está em festa, como se estivesse fazendo aniversário. Você não faz sempre aniversário todo ano? O bori é a mesma coisa. A gente faz sempre todo ano uma comemoração ao ori. E o ori, ele tem que ser bem cultuado, bem mexido, para que um ori ele traga bons retornos. Porque também o ori ele pode trazer, ao invés de caminhos, ele pode trazer quedas, tá, filhos? E quedas muito grandes, tá? Então, Maria de Fátima, essa questão de você ter tomado um bori, tem várias questões. Quando a gente toma um bori, Maria de Fátima, a gente tem que saber se a pessoa tem uma mão positiva para dar um bori na gente, tá? Porque a pessoa, filhos, eu aprendi, isso é pura verdade, uma mão ela pode te levantar, mas uma mão ela pode te derrubar. E não adianta você ser bom, né, em algumas questões, mas às vezes a sua mão não é boa para ir na cabeça do ori de alguém. E aí, ao invés de você levantar a pessoa, você derruba a pessoa. Não porque você quis, tá? É porque a sua mão, né, às vezes, ela pode estar pesada naquele momento, às vezes você não está bem, às vezes a cabeça daquele sacerdote, daquela sacerdotisa não está legal. E aí a pessoa toma o bori e ao invés de levantar, a pessoa cai. Porque a pessoa às vezes está com muitos problemas na sua vida. A própria pessoa que deu o bori precisa tomar um bori para arrumar a sua vida. Então, várias questões. Você não se pode tomar um bori sem antes agradar a Djalá, sem antes agradar o Urumilá, o Dodua, os orixás funfuns da cabeça, tá? Sem antes comunicar a Olodumare, a Iemanjá, que é a Iaque Querer, que é a senhora de todos os oris, que você está tomando bori. E esses santos são muito rígidos, são funfuns, né? Então, assim, Ibês às vezes está presente ali, Exu, tá? Porque Exu, ele que traz a mensagem, ele é o mensageiro, então ele vai e vem. Ele traz as notícias e ele volta com as notícias. Então, nós temos também que agradar sempre Exu em mesa de bori, em comidas e tudo mais, tá? Então, com isso tudo, sabemos que quando a gente vai tomar um bori, depende também, filhos, do local. Aquele local que você vai tomar bori, o bori não pode ser dentro da sua casa, um exemplo. Você não toma bori dentro de casa, você toma um bori dentro de uma axé. E mesmo que você tome um bori em algum outro ambiente, o sacerdote precisa dar o quê? Um ebó naquele local. Porque às vezes aquele local que você vai deitar, ele está negativo, né? Às vezes a carga daquele local é tão pesada que a pessoa deita ali e absorve tudo que o negativo do local. Então, por isso que tem que averiguar se a casa tem plantada onilé, se a casa tem iroco, se a casa tem iamim. Por quê? Se caso não tiver essas demarcações, o filho que está deitando pode sofrer sérias consequências
e ao invés de levantar, realmente, né, cair. Então, eu só estou explicando mais ou menos, Maria de Fátima, a questão dessa questão do bori que você me passou. Pode ter vários fatores, não necessariamente você está se sentindo mal, você está caído depois que você tomou o bori, por conta de quebra de preceito ou de alguma coisa que não está certa. Pode ser do próprio local, pode ser da energia, pode ser, que só o jogo realmente diz, pode ser também que o zelador e a zeladora não esteja bem, pode ser que aquele zelador, aquela zeladora não tem mão para botar a mão na cabeça de alguém, pode ser que aquela zeladora, aquele zelador precisa tomar um bori também, que a vida da zelador também não está muito bem. Então a gente só dá aquilo que tem, meus filhos. A pessoa tem que estar com a mão positiva, para aquela mão positiva, desejando coisas boas, ir para a sua cabeça. Tá? A gente só bota a mão na cabeça de alguém se a gente for desejar o positivo, porque se a gente for desejar o negativo, não é bom colocar. Se você estiver num dia mal, brigou em casa, tá mal em casa, tá mal com a família, não é bom nem ir ao terreiro botar a mão na cabeça de alguém. Tá, filhos? Então, bori é bori, feitura é feitura, tá? São coisas separadas. Não existe o bori feitura, na minha concepção, tá? Na minha opinião, na minha humilde opinião, existe o bori e existe a feitura. A feitura é um outro procedimento religioso de recolhimento, de preceitos e tudo mais. O bori é comida para o agrado, para a cabeça. São situações separadas, porque existe primeiro o orixá ori e depois existe o orixás, Ogum, Oxóssi, Xangô e os demais orixás. Tá bom? Então não se toma bori em qualquer lugar, em qualquer ambiente, não se dá um ori para qualquer pessoa. Precisa saber se a pessoa tem um entendimento para estar cantando o seu ori, para estar louvando a sua cabeça. Precisa saber se aqueles filhos que tomaram obrigação ali tiveram caminhos. Então, assim, aquela procedência do zelador, é muito importante saber de onde o zelador veio, quanto tempo o zelador permanece naquele local de trabalho. É muito importante, tá? É muito importante porque o zelador e o babalorixá, ele tem que ter raiz. Ele tem que ter raiz, ele tem que saber de onde ele veio e como ele pode conduzir a casa dele. A Yalorixá precisa ter raiz para conduzir uma casa. Tá bom, filhos? Então, um exemplo, ambientes onde tem muita bebida, onde tem muita briga, onde tem muita discórdia, onde tem muito descontrole, não se deita uma pessoa ali para tomar bori. Bori é uma comida fum-fum, é uma comida que tem que trazer para o filho paz, não discórdia. Então, se você já deitou num local negativo, você já está puxando o negativo para a sua vida, tá bom? Então, geralmente é bom jogar para casa para saber se a casa está positiva para dar bori nos médios, nos filhos, né, nos iaôs, nos ebomes, em quem for, tá? É também bom averiguar se a cabeça realmente quer um bori, que às vezes não é um bori, às vezes é um ebó. Então, assim, Maria, muitas das vezes é bom ver no jogo, tá? E eu aconselho a você jogar com uma pessoa séria para poder resolver essa sua questão. E será também sempre um prazer aconselhar você e ajudar de alguma forma com o meu carinho, com a minha força espiritual, poder te dar um conselho. Que Oiá e que Mãe Santa te abençoe. Eu vou para um breve recadinho, tá? Antes de me despedir. Olá, pessoal. Esse quem vos fala aqui é o Babalorixá, Diego de Oiá. E é sempre bom estar com vocês. E eu estou deixando aqui um recado maravilhoso para falar para vocês sobre a minha casa, onde fica localizado. O meu axé fica localizado em Bento Ribeiro, Rua Conde de Resende, 127, próxima à estação de Bento Ribeiro, né? A minha casa, ela é quieto, né? Mas eu cultuo muito a Umbanda. Então, para você seja de candomblé,
seja de Umbanda, a minha casa está aberta para você, tá bom? A gente funciona praticamente todos os dias, com trabalhos, obrigações, tratamentos espirituais, né? Jogo de búzios, cartas, tarô e runas também, tá bom? Para você que quer marcar uma consulta com o Pai Diego, conhecer a nossa casa, nosso telefone está aí, tá bom? E nosso Instagram também. Será um grande prazer te receber, seja pessoalmente, seja virtualmente. Eu estarei aqui para poder lhe ajudar e lhe atender. Eu estou sempre aqui com você pela Astral TV. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? E que vocês tenham uma ótima semana, tá? Um abraço a todos que me assistiram e que Mãe Iansã possa conduzir sempre vocês para os melhores caminhos. E até logo, Adabó.